Meu nome é Renato e sou vigia noturno há mais de 15 anos. Já trabalhei em diversos lugares estranhos, mas nada se compara ao que eu vivi em um presídio abandonado em São Paulo. Até hoje, lembrar daquela noite me deixa arrepiado. Foi há uns 3 anos, numa noite abafada de primavera. O presídio ficava numa área isolada, cercado por vegetação densa e com algumas poucas ruas de acesso. Ele havia sido desativado há mais de 2 décadas, e eu fui contratado para fazer a segurança noturna, porque estavam planejando uma reforma. O lugar estava caindo aos pedaços, cheio de celas enferrujadas, corredores escuros e aquele cheiro característico de mofo e abandono. Era minha primeira noite lá, e eu estava sozinho. Minha única companhia era uma lanterna e um rádio que, para ser sincero, raramente funcionava bem. O silêncio daquele lugar era ensurdecedor. O vento passava por entre as celas vazias e o som ecoava pelos corredores como se algo estivesse se movendo lá dentro. Por volta da meia-noite, enquanto fazia minha ronda pelos corredores centrais, ouvi um som metálico distante. Era como se uma das antigas portas de ferro estivesse sendo aberta ou arrastada. Pensei que talvez o vento estivesse movimentando alguma coisa solta. Mas ao me aproximar, o som parou de repente. O ar ficou pesado e senti um frio na espinha, algo que não se explicava com o clima quente da noite. Continuei caminhando, tentando ignorar aquela sensação ruim. O presídio era enorme, com vários blocos de celas e pátios. Quando cheguei ao setor C, que ficava mais afastado, ouvi novamente o som de grades, mas desta vez estava mais próximo e muito mais alto. Era como se alguém estivesse fechando uma cela com força. Minhas mãos começaram a suar e minha lanterna parecia falhar a cada passo que eu dava. Quando virei a esquina de um corredor longo, vi uma das portas de cela se movendo levemente, como se estivesse balançando sozinha. Eu sabia que aquilo não era possível. Todas as portas estavam enferrujadas, travadas havia anos. Aproximando-me, senti um vento gelado que não deveria estar ali, e o som de sussurros começou a surgir ao meu redor, como se várias pessoas estivessem falando baixinho. Tentei escutar melhor, mas as palavras eram incompreensíveis, quase como uma língua esquecida. Um pânico súbito tomou conta de mim. Enquanto tentava me recompor, a lanterna piscou e apagou por completo. Fiquei no escuro total, apenas com o som das grades e dos sussurros ao meu redor. O coração disparou e o ar parecia sumir dos meus pulmões. Foi então que de repente vi uma sombra passar rapidamente no final do corredor, como se alguém tivesse corrido para se esconder nas celas. Meu instinto me mandou correr dali, mas meu corpo ficou paralisado por alguns segundos. Respirei fundo e, com muito esforço, liguei a lanterna novamente. Decidi verificar se havia alguém ali, mesmo sabendo que era impossível. Quando me aproximei do ponto onde vi a sombra, o silêncio voltou, mas senti que não estava sozinho. As grades estavam fechadas, exatamente como deveriam estar, mas o ar estava denso, quase... De repente, ouvi o som de uma porta de cela se fechando com estrondo, tão forte que o barulho ecoou por todo o prédio. Corri de volta para a entrada, e o rádio no meu bolso começou a emitir estática. Uma voz rouca e distorcida saiu do aparelho, murmurando algo incompreensível, mas eu sabia que era o meu nome. O medo me dominou, e saí do prédio sem olhar para trás. Fiquei no meu carro até o amanhecer, sem coragem de voltar para dentro. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o lugar, tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo tinha sido fruto da minha imaginação. Fiz uma última ronda rápida antes de ir embora, e tudo parecia estar no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. Mas desde aquela noite, algo mudou. Os sussurros ainda ecoam na minha cabeça quando estou sozinho, e a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Já tentei voltar lá algumas vezes, mas sempre acabo desistindo antes de entrar. Algo naquele presídio ficou preso no tempo, e não é só o abandono. Sei que muitos não acreditariam na minha história, mas essa experiência me ensinou a respeitar o que não podemos entender. Há coisas que permanecem adormecidas em lugares como aquele, e eu, sinceramente, espero nunca mais ter que cruzar o caminho delas. Meu nome é Marcela, e tenho uma história que até hoje me deixa sem dormir direito. Eu e meu namorado, Lucas, tivemos uma experiência tão bizarra que nem sei como explicar. Foi há cerca de 1 ano, e numa noite de verão. Nós dois sempre fomos meio aventureiros, e naquela noite decidimos realizar uma fantasia antiga que tínhamos: explorar um lugar abandonado.
Escolhemos um presídio antigo, desativado há décadas, nos arredores de São Paulo. O lugar estava caindo aos pedaços, cercado por histórias macabras de execuções e condições desumanas. Era o cenário perfeito para o que queríamos. Chegamos lá por volta das 11 da noite. O prédio era imenso e sombrio, com grades enferrujadas e paredes cobertas de grafites e musgo. O vento soprava forte entre os corredores vazios, e o som das folhas secas batendo nas grades fazia um barulho que arrepiava. Nós sabíamos que estávamos sozinhos, ou pelo menos era o que achávamos. Exploramos os corredores com uma lanterna pequena que trouxemos, rindo nervosamente de vez em quando, tentando aliviar a tensão. Quando chegamos a um dos pátios internos, decidimos parar e nos beijar ali mesmo, entre aquelas paredes sujas. O silêncio era quase absoluto, só quebrado pelos nossos sussurros. Mas de repente, enquanto estávamos distraídos, ouvimos um barulho. Foi um som de metal rangendo, como se uma porta de cela estivesse sendo aberta. Ficamos congelados por um momento, e Lucas tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente era o vento. Mas aquele som, ele era forte demais para ser só o vento. Decidimos investigar, mesmo com meu coração batendo na garganta. Fomos em direção ao som. O corredor estava escuro e a lanterna parecia fraca demais para o que precisávamos enxergar. A cada passo, o barulho parecia ficar mais próximo, até que chegamos a uma das alas mais profundas do presídio, onde o som de grades arrastando ecoava pelas paredes. Quando apontamos a lanterna para o final do corredor, vimos algo que nos paralisou. No início, parecia só uma sombra distorcida, mas conforme a luz oscilava, percebemos que era uma figura. A coisa tinha 4 pernas, mas eram tortas, como se não fossem de um ser humano. As juntas estavam viradas em ângulos impossíveis, e seu corpo parecia retorcido, movendo-se de maneira errática, quase como se estivesse engatinhando. O rosto, ou o que parecia ser, estava coberto por sombras, mas dava para perceber que não era normal. Eu senti meu corpo travar. O medo me consumiu de uma forma que eu nunca senti antes. Lucas me puxou pela mão e começamos a correr, sem olhar para trás. Podíamos ouvir o som daquela coisa se movendo atrás de nós, como se estivesse nos perseguindo pelos corredores vazios. As paredes ao nosso redor pareciam se fechar, e o eco dos nossos passos, misturado ao som das patas daquela criatura, tornava tudo ainda mais surreal. Quando finalmente conseguimos chegar ao portão de saída, ofegantes e apavorados, não paramos até chegar ao carro. Dentro do veículo, ligamos para a polícia e explicamos o que havíamos visto. Eles chegaram em cerca de meia hora, e apesar de estarmos completamente aterrorizados, os policiais não encontraram nada dentro do presídio. Nem rastros, nem sinais de invasão, nem qualquer evidência de que alguém ou algo estivesse lá dentro. Eles disseram que provavelmente era só nossa imaginação, que o lugar tem uma energia estranha e que o vento e a escuridão poderiam nos pregar peças. Mas nós dois sabemos o que vimos. Aquela figura, aquela coisa, não era humana. Desde aquela noite, nunca mais voltamos a falar sobre explorar lugares abandonados. E às vezes, quando estou sozinho em casa, sinto como se algo estivesse me observando, à espreita, esperando o momento certo para aparecer de novo. Meu nome é Rafael e eu sou eletricista. Trabalho com manutenção há mais de 5 anos e já peguei muitos serviços estranhos em lugares abandonados, mas nada me preparou para o que aconteceu há alguns meses em um presídio desativado nos arredores de São Paulo. Só de lembrar, minha mão treme. Naquele dia, fui chamado para arrumar a parte elétrica de um antigo presídio que, apesar de estar fechado há décadas, ainda tinha alguns circuitos funcionando de forma precária. A ideia era verificar e desligar tudo de uma vez. Achei que seria só mais um serviço comum, só que desde o momento em que pisei naquele lugar, senti um peso no ar, como se as paredes guardassem uma história que eu não queria ouvir. Cheguei lá por volta das 6 da tarde. O sol já estava se pondo e as sombras do lugar ficavam cada vez mais longas. As portas enferrujadas e as grades que delimitavam as celas faziam ecoar meus passos, e o som reverberava de uma forma estranha. Havia uma tensão no ar, algo que não dava para ignorar. Eu até tentei fazer o serviço rápido, mas não demorou muito para que tudo começasse a dar errado. Estava trabalhando em um painel de controle principal, quando ouvi um estrondo alto atrás de mim. Parecia que uma das portas de metal havia se fechado com força. Meu coração disparou. Achei que o vento pudesse ter batido, mas não havia vento.
E então, de repente, todas as portas ao meu redor começaram a se trancar sozinhas. Uma após a outra, o som metálico ecoava pelos corredores vazios. Eu fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, as luzes começaram a piscar. O som de grades batendo começou a ressoar de todos os lados, como se centenas de prisioneiros estivessem forçando as celas ao mesmo tempo. Era um barulho ensurdecedor, metálico e violento. Tentei abrir a porta que eu havia usado para entrar, mas ela também estava trancada. Foi então que ouvi vozes, baixas no início, quase como sussurros. Somos inocentes. Me tire daqui. Eu não fiz nada. As vozes vinham de todos os lados, como se as paredes estivessem sussurrando em uníssono. Elas foram ficando mais altas, mais desesperadas, gritando que eram inocentes. Eram gritos de agonia, misturados com uma raiva que me arrepiava até os ossos. Meu corpo congelou. Não havia mais luz, apenas o som das grades e os gritos incessantes. Tentei me mexer, mas meus pés pareciam colados ao chão. Então, do nada, um frio intenso tomou conta do ambiente, como se algo passasse por mim. Era como se o tempo tivesse parado. As vozes continuavam, mais fortes, mais próximas. Sem saber o que fazer, comecei a correr em direção à área principal de segurança, onde o controle central do presídio ficava. Mas as portas não abriam. Era como se algo estivesse brincando comigo, trancando e destrancando as passagens à medida que eu corria de uma parte para outra. As luzes piscavam de forma intermitente, lançando sombras grotescas nas paredes. A cada piscar, as grades pareciam se mover sozinhas, batendo com uma violência impossível de ignorar. Em meio ao pânico, consegui encontrar uma pequena sala onde me tranquei, tentando chamar alguém pelo rádio. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Consegui finalmente me conectar com o pessoal da empresa e, gaguejando, expliquei a situação. Eles acharam que eu estava delirando, dizendo que o lugar estava abandonado há anos e que ninguém deveria estar lá. Depois do que pareceram horas, a energia voltou ao normal. As luzes estabilizaram e o som das grades cessou. Quando finalmente a equipe de resgate chegou, ninguém mais ouviu nada. Para eles, tudo parecia normal, e o presídio estava do jeito que sempre esteve, vazio e sem vida. Só que eu sei o que aconteceu naquela noite. Até hoje, sempre que estou em um lugar escuro ou ouço o som de metal se movendo, meu corpo entra em alerta. O que eu ouvi, aquelas vozes, os gritos, eu nunca mais quero sentir aquilo de novo. Algo naquele lugar ainda está lá, preso no tempo, e não está em paz. Essa experiência me deixou marcado e desde então eu penso 2 vezes antes de aceitar qualquer trabalho em locais abandonados.